Esse vídeo é para todas as pessoas que estão desigrejadas, que por algum motivo saíram da igreja, seja por má influência, palavras erradas, alguém que feriu seu coração, alguém que pronunciou alguma coisa que te desagradou, ensino errado. Então, para todas as pessoas que estão desigrejadas, esse vídeo é para essas pessoas. Se você não é uma dessas pessoas, pode pular o vídeo, amém? Que Deus abençoe você. Então, aqui em Salmos, capítulo 122, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é uma palavra, né, do rei Davi. O rei Davi, ele amava ficar no templo. Ana também frequentava o templo, o rei Ezequias também ia ao templo, profeta Samuel também ia ao templo, Jesus amava estar no templo. Então, a pergunta que eu fiz é, se o próprio Jesus, o Filho de Deus, não abria mão de estar no templo, de se reunir com outras pessoas da mesma fé, por que você decidiu abandonar a igreja, decidiu abandonar a casa de Deus? A casa de Deus é extremamente importante, porque é lá que nos fortalecemos. É muito simples o ataque do inimigo contra essas pessoas que estão desigrejadas. Dividir para conquistar. É uma estratégia de guerra simples, é uma estratégia de guerra muito eficiente e que é usada há milênios, né? Vamos pegar essa ovelhinha, vamos separar ela do rebanho, e depois que a gente separar ela do rebanho, se ela arrastar a família dela também junto para ficar desigrejado, melhor ainda, né? É o que o inimigo pensa. E depois vamos derrubar um por um. Vamos derrubar o homem, depois vamos derrubar a mulher, e depois, por último, vamos derrubar os filhos. Ou às vezes ele inverte, derruba primeiro os filhos, depois derruba a mulher e por último o homem. Se analisar, né, na vida selvagem, os animais, eles não ficam sozinhos, eles sempre ficam em bandos. Então, é a mesma coisa o ser humano. Desde a época das cavernas, o ser humano sempre vivia em bandos para poder sobreviver. Nós, cristãos, nós não podemos viver desigrejados, nós devemos viver em união, devemos viver unidos, porque senão nós nos enfraquecemos e fica muito mais vulnerável para o inimigo nos atacar e nos derrubar. E muitas vezes nunca mais conseguir se levantar. E a destruição é certa, é iminente. Então não tem como ficar desigrejado e achar que está tudo bem. Se o próprio Jesus não abriu mão do templo, de ficar na casa do templo, se reunindo, mas eu vou na igreja, eu fui na igreja, alguém me feriu, você acha que as pessoas que odiavam Jesus, as pessoas que tinham inveja de Jesus, você acha que eram gentios? Você acha que eram samaritanos? Não, eram pessoas da própria fé dele, que o odiaram de todo o coração. Então, você acha que Jesus não passou por isso, de ouvir palavras que o magoaram, que o machucaram, de ter perseguição dentro da própria igreja contra ele? Ele passou por tudo isso. E mesmo assim, ele não abriu mão do templo. Então, se Jesus ele não abriu mão do templo, mesmo com todas as perseguições e inveja que acontecia ali, dos fariseus contra ele, por que nós iremos fazer isso? Nós iremos nos afastar da casa de Deus? Nós iremos nos afastar do templo porque alguém falou algo que a gente não gostou, ou porque alguém se comportou da forma que magoou, feriu o nosso coração, ou o ensino não estava de acordo. Mas eu não piso nunca mais naquela igreja. Naquela igreja ali, naquela placa de igreja, eu nunca mais piso ali. Tudo bem? No Brasil tem mais de 1 milhão de igrejas evangélicas, pentecostais, protestantes, todo tipo de igreja tem. Então, escolha uma e vá. Não fica usando desculpinha esfarrapada de, não, porque aquela placa de igreja eu não piso mais. Então tá, então escolha outra placa de igreja e vá. Mas não deixa de frequentar o templo, não deixa de levar a sua família inteira para a casa de Deus. Porque essa questão de ficar afastado da casa de Deus é eminente a queda da família inteira. Então é preciso a família estar unida com outros irmãos. Aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 7, ele diz bem assim: vocês estavam indo bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Veja, quando você fica desigrejado, você está fora da corrida para a salvação, da corrida para ir para o céu, para a eternidade. Então precisa sim ter a comunhão com os irmãos, participar da Santa Ceia. Não, eu tomo Santa Ceia na minha casa. Isso não existe. Santa Ceia se toma no templo, se toma em comunhão com os outros irmãos. Então,
procure ajustar isso. Procure voltar para a casa do Pai. Você é importante, sim. Se alguém falou para você que você não é importante, é sim. Está em comunhão uns com os outros. Aqui fala aqui, ó, em Gálatas, capítulo 6, do versículo 2, diz assim: ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. A própria igreja, ela serve também para isso, para um fortalecer a fé do outro. Não deixe o inimigo te afastar, porque esse isolamento é o próximo passo que ele vai dar para poder dar o checkmate na tua família inteira. Então não permita isso. Escolha alguma igreja, não importa a placa. Ah, não, mas se não for aquela igreja, eu não vou. Então vá para aquela igreja que você quer, mas não fique desigrejado, porque isso não agrada ao Senhor. Temos convidados a ter comunhão com Jesus e a ter comunhão também com os irmãos. Esse negócio de, não, vou ter comunhão só com Jesus. Não, você tem que ter comunhão com os irmãos também, os irmãos de fé. Você tem que estar em comunhão. Deus não nos chamou para viver numa caverna isolado de todo mundo. Não é assim que Ele quer que nós vivemos. Muitas pessoas podem usar o argumento: o templo do Espírito Santo, eu não preciso de igreja. O Espírito Santo já mora em mim, sim. O Espírito Santo, ele mora em você. Mas você precisa estar em comunhão e isso não muda o fato que isso é totalmente necessário. Então, se você está desigrejado, esse vídeo não é por acaso. Deus está te chamando, Ele está dizendo: filho, filha, você é importante. Precisamos de você na obra, precisamos de você na casa dele. Você é importante. Esqueça o que te fizeram, esqueçam o que te falaram, ou o que te magoou e que te chateou. Esqueça tudo isso. Esteja na minha casa e não olhando para as pessoas, porque as pessoas são falhas. Elas vão te ferir mesmo. Mas se você entrar na minha casa olhando apenas para mim, você jamais vai se decepcionar e jamais vai abandonar meu templo, a minha casa, que é a casa de oração. Aqui, Ana também frequentava o templo. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, diz assim: Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Até Ana frequentava o templo, e através do templo ela recebeu o milagre. Ela conseguiu gerar um filho, que foi o profeta Samuel. Muitos milagres não estão acontecendo na sua vida porque você não quer abrir mão do orgulho, abrir mão de coisas que fizeram contigo e voltar ao templo. Muitas coisas maravilhosas, muitos milagres poderiam estar acontecendo na tua vida, muitas bênçãos poderiam estar sendo derramadas na tua vida se você estivesse frequentando o templo. Então, sim, o templo é importante. Volte para a casa dele, volte com a sua família inteira. Se a sua família inteira foi influenciada por você a sair da casa, volte, porque ainda dá tempo de você participar da corrida da fé para a eternidade. Que Deus abençoe você.